paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Flávio Melo, para quem não me conhece, e você está no canal Em Busca da Verdade. Meus irmãos, há uns 15 dias, mais ou menos, eu fiz um vídeo falando sobre, respondendo, na verdade, uma indagação de um irmão que tem escrito no canal, e o tema do vídeo é o seguinte: é possível ter saúde espiritual, corporal, ter saúde corporal, sem estar bem espiritualmente, sem ter saúde espiritual? É possível alcançar uma saúde corporal sem você estar bem espiritualmente? E aí nesse vídeo eu faço uma afirmação que não é possível, né? Eu uso algumas bases sobre o livro de Reis, que fala sobre o profeta Elias, e em cima desse vídeo já surgiu um outro questionamento do irmão. Um abraço para ele aí, nosso irmão Anadilson, vaso de Deus. E Anadilson deixou uma pergunta e um questionamento que, parafraseando aí a pergunta dele, ele pergunta da seguinte maneira: e como fica então aquele que não é cristão? Ele estando, uma vez que aquele que não é cristão, e a Bíblia diz que aquele que não está em Cristo, logo ele está morto espiritualmente, né? Então, quem não está em Cristo está morto. Como ele não é cristão, como é que fica essa questão? Uma vez que ele está bem corporalmente, fisicamente e emocionalmente. Veja, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender a seguinte questão. Essa resposta, quando eu dou essa resposta da questão de saúde corporal, ela não pode ser entendida apenas dentro de um aspecto, dentro de uma visão cristocêntrica, tá? Esse é uma aplicação de forma, apesar que eu uso uma base bíblica, mas não é um entendimento que se deve ter apenas numa perspectiva cristã. Vamos pegar da seguinte maneira: imagine um judeu ortodoxo. Não crê na divindade de Cristo, não crê que Jesus é o Messias. Pela pergunta do irmão e a minha resposta, logo ele não tem como ter uma saúde, né? Conforme a minha resposta, ele não poderia ter uma saúde física, muito menos espiritual, porque não crê na pessoa de Cristo. Então, veja que essa resposta, ela não pode ser dentro de uma visão cristocêntrica apenas. É por isso que lá no vídeo eu acredito que eu dei uma pincelada sobre a palavra religião, que ela, no latim, ela quer dizer religare. Eu não lembro se eu fiz essa colocação lá. Se eu não fiz, seria importante eu ter feito isso, mas aí já aproveito para fazer esse ajuste aqui, tá? Como complemento. Porque a palavra religare, ela fala de quê? De relacionamento com uma divindade, tá? No latim ela traz esse entendimento. Religar é uma ligação sua como pessoa com a divindade, tá certo? Então, independente da divindade que você tem, tá? Como Deus. Imagine um budista, né? Um budista, ele tem a divindade dele, ele tem um religare dele, o relacionamento com a sua divindade. Então, logo, se ele estando bem com essa divindade, com a sua divindade, espiritualmente ele estando bem,
ele está apto a estar fisicamente bem também, né? Será possível, uma porta que se abre para o bem-estar físico. Por quê? Porque ele está bem espiritualmente. Não é uma perspectiva exclusiva do cristianismo. Então a gente precisa entender isso. Não é uma visão específica, uma condição específica, exclusiva, melhor dizendo, do cristianismo. Mas o muçulmano, por exemplo, o muçulmano tem Alá, segue as suas escrituras, né? Podemos dizer assim, que é o Alcorão. E ele, estando bem fisicamente, dentro da sua religião, dentro do seu conceito de espiritualidade, ele abre uma porta para o bem-estar físico. Por quê? Porque, inclusive, eu queria pegar um gancho no comentário do amigo Giovanni, que ele fez aí, que é o que é fato. Tudo antes de chegar no campo material, pessoal, ele passa no campo espiritual. Então, não pense que qualquer coisa que está sendo feita na sua vida, humanamente falando, materialmente falando, ela nasceu ali. Não, ela nasce primeiro num campo invisível. Lembra? Aí agora eu volto para as escrituras, que é o que eu tenho que usar como base, que é aquilo que eu creio, né? As escrituras sagradas do cristianismo, que é a Bíblia. Lembra quando é feito aquele paralelo entre fé e obras? É justamente isso que a Bíblia está falando. Fé é algo do campo invisível e obra é algo do campo visível. Invisível e visível, mas primeiro tem que se passar no campo invisível, para depois ela se materializar na questão da obra, né? Que é algo palpável. Então, na nossa vida é assim: primeiro as coisas passam no campo espiritual, para depois elas se concretizarem, independente do que seja bom ou seja ruim. Mas os fatos, as questões humanas, e aí a gente está falando aqui de algo de saúde, né? Saúde corporal, saúde mental, ela passa no campo invisível, no campo espiritual, para depois gerar um resultado corporal. Então, uma pessoa que está mal espiritualmente, tá? Espiritualmente, e aí eu reforço, quando eu falo de espiritualmente, eu não estou falando de um espiritual com exclusividade cristã, não. O espiritual de qualquer outra religião, denominação, pode ser de Umbanda, pode ser o que for, mas se aquela pessoa espiritualmente, né, ela se sente bem, se ela está bem, ela vai produzir nela uma abertura para uma saúde física. Veja, parêntese, eu não estou afirmando com isso que aquela pessoa vai está abrindo uma porta para a salvação. Aquela pessoa está sendo salva. Não é isso que eu estou dizendo. A gente está tratando do assunto aqui de saúde corporal e saúde espiritual. Está entendendo? São coisas diferentes, pelo amor de Deus. Tá certo? É essa a resposta aí que eu quero trazer para o irmão. Em resumo, dentro da pergunta uma pessoa que não é cristã, estando morta, conforme as escrituras falam, isso, dentro da perspectiva cristã, ela está morta. Morta para quê? Morta para salvação. Mas não é isso que a gente está tratando. A gente está tratando para a condição de saúde. Tá certo? A gente precisa entender, para a gente entender bem esse assunto, a gente precisa entender a questão da graça comum. A graça comum
é aquela que Deus não faz acepção de pessoas. Por exemplo, o sol, ele nasce para todos. A chuva, ela vem para todos, para aquele que é cristão, quem não é. A saúde, Deus só deu saúde a quem é cristão? Não, Ele deu saúde a todas as pessoas, não é? Então, porém, no caso da saúde que nós estamos falando, existe essa questão espiritual. Tudo passa no reino espiritual. Amém? Que Deus abençoe. Deixa teu comentário aí. Se existir alguma tréplica, taca o dedo aí, deixa o comentário e dá um like e compartilha esse vídeo.